Fala pessoal, estamos começando agora mais uma videoaula em que a gente vai estar trabalhando com equações diferenciais, só que agora de segunda ordem. Meu nome é Rodrigo Ferreira, vou estar apresentando essa videoaula com meu amigo Ulisses Soriano e no decorrer do vídeo a gente vai estar alternando entre as explicações para estar esclarecendo alguns pontos. Bem, nós somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia e vamos apresentar agora um problema que envolve o carro e a mola. A gente vai estar explicando isso a seguir. Bem, vamos à nossa videoaula. Bem, o nosso problema aqui envolve o seguinte, envolve o carro preso a uma mola, né? Essa mola está presa a uma parede e esse carro está imerso em um fluido, como é mostrado aqui na figura. A gente vai considerar o seguinte, a gente vai colocar esse carro em movimento em que ele vai até certo ponto e volta, ele vai correr uma determinada distância, a gente vai estar trabalhando aqui de x inicial metros. Bem, a mola exerce uma força, a gente vai estar chamando de FM ali, FMzinho, sobre o carro proporcional à sua distensão, com coeficiente de proporcionalidade K. Que a gente vai estar colocando aqui embaixo também. Vamos supor que o meio viçoso, que é aquele fluido em que ele está inserido, oferece uma força, vamos chamar de FV, de resistência ao movimento proporcional à sua velocidade. A gente vai estar explicando isso posteriormente, com uma constante de proporcionalidade C. Seja x, né, a gente vai considerar o espaço em função do tempo e a velocidade em função do tempo também. E uma outra coisa importante aqui é que, uma vez iniciado o movimento, as forças atuantes no carro, que a gente já falou lá em cima, aqui vai ser FM e FV, elas têm sinais contrários. Vamos ver como é que a gente consegue utilizar esses dados e resolver o nosso problema. Lembrando que o problema é o seguinte, supondo que a posição inicial do carro seja 5, a gente vai estar usando 5 unidades de comprimento. A velocidade inicial seja 0 e M, a gente vai estar considerando ali a massa inicial 1. O K, as duas constantes ali, a gente vai estar chamando respectivamente de 6 e 5. Determine uma relação que nos dê a posição do carro em qualquer instante. A gente vai estar separando aqui esses valores, as constantes, as posições e velocidades iniciais que a gente vai estar utilizando posteriormente. Vamos lá. Bem, vamos supor que por um instante o carro está à direita do ponto de equilíbrio. A gente está vendo ali o ponto de equilíbrio, está marcado aqui. E ele está à direita. A gente sabe que nessa circunstância a força FM assume o sinal negativo e a força FV um sinal positivo. A gente sabe que a mola está puxando o carro, tende a puxar o carro. Acontece que, como o carro está se movimentando para a esquerda, a distância, né, que vai ser ali o espaço em função do tempo, está diminuindo, isto é, o espaço está decrescendo e, portanto, sua derivada é uma função negativa. Lembrando que quando a gente deriva o espaço em função do tempo, nós encontramos a velocidade, mas a gente vai estar trabalhando com isso posteriormente. Bem, achamos interessante fazer um breve comentário sobre a lei de Hooke. Para recapitular, a lei de Hooke ela é uma lei que associa a força exercida sobre uma mola com uma constante, que seria a constante da elasticidade, e além disso ela relaciona também com a distensão da mola, ou seja, a variação do espaço que a mola percorre. Temos aqui também a imagem do Robert Hooke, que foi o precursor, né? Foi ele que ele nasceu ali no século XVII, se eu não me engano, e foi ele que descobriu essa relação. E a relação é? Temos a relação que a força exercida seria igual à constante de elasticidade vezes a variação da distorção, ou seja, o comprimento da distorção da mola. E é bom lembrar dessa relação que posteriormente a gente vai estar utilizando ela. Vamos lá. Aqui apresentamos também algumas relações para as forças que estamos usando. Como o colega tinha colocado, para a variação do espaço temos a seguinte relação. Xt igual a S, ou seja, o espaço seria em função do tempo. A derivada do espaço a gente sabe que resulta na velocidade. Lembrando que um pré-requisito para quem está acompanhando sobre esse tipo de assunto é que tem alguns cálculo 1, cálculo 2, né? Tem acompanhado o cálculo na parte principalmente derivada. Isso, vamos lá. E a segunda derivada do espaço gera aceleração, ou também pode ser a primeira derivada da velocidade, que dá a mesma coisa. Para a força exercida pelo fluido, temos que a força exercida pelo fluido seria dada pela relação onde a velocidade seria a velocidade do corpo, do carro em questão, e isso seria a constante relacionada à viscosidade do fluido. A derivada da força, lembrando que a velocidade vai ser igual à derivada do espaço, fazendo a substituição temos que a velocidade, a força do fluido, seria igual a C, que é constante, vezes
a derivada do espaço, primeira derivada. E a força-peso, que seria a força exercida pelo carro, é igual a massa vezes a aceleração. E lembrando que a aceleração é a segunda derivada do espaço, temos que força-peso é igual a massa vezes a segunda derivada. E por último, a força elástica seria igual à constante de elasticidade vezes a variação do espaço. E pela primeira lei de Newton, lembrando que o problema inicial o corpo ele estava em um movimento constante, por isso que a gente está aplicando na primeira lei de Newton. Temos que a soma de todas as forças resulta em uma força nula. Ou seja, a força-peso que a gente atribui como uma massa vezes a segunda derivada, mais a força exercida pelo fluido, que a gente chamou de constante vezes a primeira derivada do espaço, e a força de resistência elástica seria a constante de necessidade vezes o espaço. Dessa forma, temos uma equação diferencial de segunda ordem. Vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui agora. Lá no início, foi posto que a gente vai estar considerando a massa igual a 1, o C, aquela constante igual a 5, e a constante de elasticidade, não é? Igual a 6. Vamos a essa resolução. Se a gente fizer uma substituição simples aqui, a gente vai encontrar essa relação. Vamos agora só transformar ela aqui para essa forma mais usual e vamos operar sobre ela. A gente sabe que existem algumas técnicas de resolução para equações diferenciais de segunda ordem. Uma delas é o método dos coeficientes constantes, se não me engano, né? Nela a gente vai estar pegando essa equação diferencial de segunda ordem e vai estar encontrando a equação característica, né? De novo, o pré-requisito é que tenha um conhecimento prévio com relação à matéria. A gente vai estar operando aqui, a gente vai estar dando um passo a passo sempre que possível. Mas vamos lá. A segunda derivada a gente vai estar chamando de... Aqui a gente só reduziu para uma forma mais simples da equação diferencial, não mudamos nada ainda. E assim, a segunda derivada a gente vai estar chamando de um R ao quadrado. A primeira derivada vai ser R e o coeficiente que acompanha a função, ele vai ser um C, que vai estar sozinho. Assim a gente vai estar tendo nossa equação característica, né, que assume os moldes de uma função... Uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Vamos lá. Vamos resolver, vamos encontrar esse R aqui rapidinho. A gente vai estar operando normal, usando Bhaskara normal. E vamos encontrar um R1 e um R2, que vai ser menos 2 e menos 3. Pelo que pede a equação, quando a gente opera com a equação característica, como a gente tem duas raízes distintas, ou uma raiz simples, não é? Existe uma relação que a solução geral para essa equação diferencial vai ser dada por uma constante C1 vezes O elevado à primeira raiz vezes T, mais uma segunda constante vezes O elevado a uma segunda raiz vezes T. Nós já temos esses valores, então nós só fazemos uma simples substituição, que vai ser, a gente vai ter que a nossa solução geral vai ser igual a C1 vezes O elevado a menos 2T, mais C2 vezes O elevado a menos 3T. Então, nesse caso, O elevado a menos 2T e O elevado a menos 3T são as nossas soluções fundamentais. Ok. Solução geral da nossa CDO de segunda ordem. Agora, lembra que lá no início foi posto que a posição inicial era 5 e a velocidade inicial seria 0, né, ambos no ponto 0, lembrando que esse 0 aí vai ser o t, né, no ponto t igual a 0, a posição inicial é 5 e a velocidade é 0. Bem, agora que nós temos a nossa solução geral, a gente pode usar esses valores. Lembrando que, como o Ulisses já tinha comentado anteriormente, a velocidade pode ser dada como a primeira derivada da função do espaço em função do tempo. Lembrando desse pequeno detalhe, a gente tem um problema de valor inicial, porque nós temos nós temos aqui uma solução geral e temos o espaço inicial vai ser 5 e a primeira derivada, que seria a velocidade, no ponto 0 também é 0. Isso aqui vai dar um sisteminha. A gente substitui esses valores em cima, lembrando que é preciso derivar a nossa solução geral ali, né? Então, vocês derivem rapidinho, não é nada muito complexo. E substituímos esses valores, né? A gente vai dizer que 5 vai ser igual a C1 vezes O elevado. O T, no caso do espaço ali, sempre vai ser 0. A gente sabe que isso vai dar 1 e a gente vai chegar a essa relação. Agora, levando aqui para esse outro lado aqui, a gente substitui os valores, a gente sabe que a primeira derivada vai ser 0 no ponto 0, substitui certinho e vai encontrar essa relação.
Vocês vão resolver o sistema aí na casa de vocês e vai encontrar que C1 é igual a 15 e C2 é igual a menos 10. Encontramos os valores para as duas constantes que nós precisávamos. Nós voltamos e jogamos na nossa solução geral que tínhamos encontrado ali em cima. Nós vamos encontrar essa relação aqui. O problema pedia isso. Então, nós encontramos uma relação onde nós podemos localizar o espaço através do tempo, usando aqueles dados iniciais ali. Agora aqui, só para a gente esse é o gráfico que envolve a relação que a gente acabou de elaborar anteriormente. Agora, só por questão de aplicação. Digamos que nós queremos encontrar em qual ponto esse carro vai estar no ponto para t igual a 2. Bem, a gente só pode, agora que nós encontramos essa relação, só substituímos na nossa equação ali em cima. Então a gente vai ter que x de 2 vai ser igual a 15 vezes hora elevado. Substituímos os valores ali em cima, nós vamos encontrar aqui o espaço no ponto 2 vai ser aproximadamente 0,25. Se nós traçarmos aqui, onde aproximadamente ficaria o 0,25, seria mais ou menos esse ponto aqui. Bem, chegamos ao fim da nossa videoaula. Acho que nós conseguimos, esperamos ter conseguido esclarecer. É um problema que razoavelmente é mais processual. As equações diferenciais de segunda ordem geralmente costumam ter isso. Acho que cabe mais a aplicação das regras ali para você estar descobrindo a solução geral. Mas é isso. Esperamos que tenhamos ajudado. Acho que é só. Até o próximo vídeo. Obrigado.